Fala galera das 5 minutos no cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada dos 5 minutos entrevista. Esse espaço para falar de cinema nacional, para falar com diretores, atores, produtores. E pela primeira vez, a gente está tendo a honra de poder conversar com um diretor de montagem, com um editor de montagem, e está sendo uma alegria imensa aqui, pela primeira vez aqui no quadro, e para falar com o Leopoldo Nakata, Léo Nakata, montador de diversos filmes, e continuando aí a entrevista sobre o filme Oeste Outra Vez. Nossa, Léo, nem sei como agradecer. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite. Você mesmo falou antes da gente entrar aqui, né? Esse é um profissional invisível que muitas vezes ninguém conhece, né? E a gente vai ter a chance de poder conversar sobre detalhes, porque a montagem de Oeste Outra Vez é uma coisa muito específica mesmo. Para quem viu o filme, sabe que a montagem é um dos pontos altíssimos do filme, né? Dentre tantos outros pontos altos do filme, eu acho que se não tivesse a montagem, fotografia, enfim, a gente pode conversar depois, mas seria um filme que se arrastaria muito, né? Porque são estudos de personagem, né? E, e E, falando um e pouco da montagem. eu que agradeço o convite de vocês, eu fiquei super contente com o contato que você me escreveu no Instagram, sabe? Eu fico. Qualquer espaço para falar de montagem pode me chamar, que eu assino embaixo, sabe? Existe tão pouco espaço para se discutir montagem, esse lustre desconhecido, né? As pessoas conhecem tão pouco, todo mundo sai falando do filme, nossa, que fotografia linda, sabe? Que música incrível, os atores, o roteiro, ninguém sai falando, nossa, que montagem, sabe? Então, qualquer espaço que tiver para valorizar nosso ofício, pode me pôr dentro que eu aceito. Perfeito. Para quem não conhece, pessoal, né, um filme, a gente olha na tela aquela 1 hora e meia, 2 horas ou 3 horas de filme, né, a gente fica admirado, nossa, que filme incrível. Mas um filme, ele é feito em diversos pequenos pedaços, às vezes filma o final primeiro, depois volta no começo, às vezes filma metade, enfim, é um filme todo picotado e, de repente, uma das magias do cinema acontece na sala de edição, né? Às vezes é a grande magia do filme, ou às vezes o filme se salva na sala de edição. Então, gente, não é só o diretor, não é só o ator, é também o diretor, também o ator, o produtor e também o montador do filme. E aquela. Tem uma figura que eu lembro muito dos filmes antigos que mostra aquela pessoa pegando um pedaço de filme, cortando, colando, né? Tem muito disso em alguns filmes bem antigos. E é mais ou menos isso que é feito hoje, um pouco mais digital, né, Leopoldo? Mas exatamente isso, a magia, né? Aquele filme todo picotado, diversos, inúmeros takes, né? E é isso que eu até queria perguntar para você. Hoje, outra vez, assim, é um filme que é um estudo de personagens, né? De personagens muito peculiares. Tem cenas extremamente específicas que dão o tom desse filme e, de fato, ele é um filme lento, é um filme assim de você ficar admirando, mas ele não é um filme que se arrasta, né? Tem muitos filmes que são lentos, mas se arrastam por muito tempo, fica cansativo de ver, né? E o Ash outra vez não, por mais que seja um estudo de personagens, né? Aí eu queria saber, foi difícil escolher essas cenas chaves para estar no filme? Foi um processo lento? Quanto tempo você teve para montar esse filme, né, junto com o Érico? Como foi isso? Primeiramente eu montei junto com o diretor, né? O Érico Uhum, também é um excelente editor, então ele nos projetos ele também sempre monta junto, então é um processo muito de troca, de conversa, assim. uhum, E é bom ter alguém do seu lado para justamente para discutir, para você uhum, pensar mais o filme, você trocar uma ideia sobre o filme. E, e sobre bom, o ritmo dele é um ritmo muito particular, né? sim. Ele tem ele
ele tem, acho que, uma coisa muito. Os tempos dele são os tempos muito específicos, que eu acho que o mais difícil do filme foi encontrar esses tempos. Uhum, Porque é, a gente tinha um primeiro corte que era muito mais. Como digo assim? Ele era muito mais redondinho, sabe? uhum, E esse primeiro corte, ele era muito mais rápido também, o filme em si. E aí o Érico assistia, ele não estava muito contente, a gente foi entendendo o que tinha acontecido e que uhum, até que a gente foi em um laboratório de montagem com a Jona Collier e ela foi muito certeira no que falou, que o problema do filme é esse, que ele é muito redondo. E o uhum, filme não pede isso. E aí a gente foi reconstruindo todo esse filme procurando essas rachaduras, uhum, procurando essas arestas, para não deixar o filme tão redondo. E isso a gente também foi entendendo que o tempo dele também é um tempo particular, não um tempo redondo. uhum, Então foi todo um trabalho de reconstrução para a gente encontrar esse tempo que o filme realmente pedia, sabe? E na montagem foi um pouco essa redescoberta do filme, uhum. sabe? Cena a cena, plano a plano, para entender o que faz e o que não faz parte desse Uhum. filme. Olha, tem uma Porque, cena, perdão, tem uma cena do filme que para mim eu acho extremamente magistral, assim, que isso é um fruto de montagem mesmo, de saber conhecer o filme. É a cena em que o Roger conversa pela primeira vez com o Antônio Pitanga, ele fala, né, que tem homens de pouca índole, né, e é uma conversa, assim, silenciosa de dois homens, assim, que não se viam há muito tempo, e é um respeito, né, para aquilo, Léo. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso é incrível, né? Que poderia simplesmente não existir aquela conversa, ou simplesmente ser uma conversa rápida, né? Mas tem um tempo da respiração, assim, nossa, é sensacional isso. É esse tempo que vocês estavam querendo encontrar, então. sim, sim, é que tem não só o tempo de cena, mas o tempo dos diálogos, né? Que esses diálogos são muito importantes, tanto pelo roteiro magistralmente bem escrito do Érico. Ele é um excelente roteirista de diálogos, desde o Uhum, Comeback, filme anterior dele, né? uhum, Mas ele toma a montagem como um segundo roteiro mesmo. uhum, E ele pede para esquecer o roteiro que foi escrito e trabalhar com o que a gente tem. E trabalhar uhum, com o que a gente tem as imagens, no sentido de vamos ver o que podemos combinar, uhum, as possíveis combinações desse roteiro. Desse roteiro não, desse material. Tanto é que no set de filmagem, o Érico ele não improvisa. Ele não deixa os atores improvisarem, uhum, porque o roteiro que ele escreve tem os diálogos que ele escreve tem uma métrica, ele é todo tem um ritmo, métrica muito bem estudados. uhum, E por isso que ele não deixa os atores improvisarem. E mas quando chega na montagem é o contrário. Quando chega na montagem, fala, ok, temos isso aqui, esse é o material base, que a gente pode fazer com isso? uhum, E aí a gente vai encontrando esse ritmo, essas perguntas, essas respostas ou não respostas, uhum, e, e a gente vai trabalhando diálogo por diálogo, linha por linha mesmo, assim como se a gente estivesse escrevendo, uhum, reescrevendo o filme. O que eu falo é que assim, a montagem é a chamada, a última escritura do filme. uhum, Que o roteiro é a primeira escritura e a montagem é a última escritura. Só que muitas vezes as pessoas confundem um pouco. Se o editor
muda a estrutura do filme, muda o final, muda. Ah, falar, ah, então esse roteirista, esse editor é um ótimo roteirista. Não, não é. Ele é um ótimo Uhum. editor. Aham. Porque o roteiro, ele escreve com palavras. O editor escreve com imagens e sons e planos. É uma Aham. gramática diferente. Sim. Uhum. Então, é uma reescritura do filme com essa gramática do cinema e não a gramática da língua portuguesa. Então Sim. a gente refaz a leitura e palavra por palavra, ou melhor, cena a cena, a gente vai reescrevendo todo o filme e Uhum. reescrevendo todo o diálogo também. Isso, isso vai até para uma. Vou pular uma pergunta aqui para ir para uma conversa assim mais aberta. No último Oscar, o diretor Sean Baker, que ganhou com vários Oscars, inclusive de edição, né? Ele editou o próprio filme. Ele disse que ele salvou o filme Anora na ilha de edição. Aquilo foi curioso, né? Ele falar isso depois de ter recebido um prêmio, né? Prêmios máximos no cinema. Isso é muito conversa, assim, para poder causar um pouco de espanto, assim. Ou isso é verdade mesmo? Um filme pode ser salvo na ilha de edição? Ou isso é só conversa? É uma brincadeira mesmo? Porque aquilo soou como, nossa, como assim ele escreveu, ele dirigiu e ele disse que ele salvou o próprio filme na ilha de edição? Isso é verdade mesmo? Só abrindo um pouco mais a É, conversa, assim. não, eu acho que isso é tem um pouco de exagero nesse sentido de que o filme é salvo na edição. Eu acredito assim, uma boa edição não necessariamente salva um filme ruim, mas todo filme bom tem uma boa edição, Sim, sabe? verdade. É impossível ter um bom filme sem uma boa edição. É possível ter filme ruim com, com uma má edição ou uma boa edição, mas um bom filme, ele precisa ser uma boa edição. Por quê? Porque a função do editor é justamente encontrar essas. Pegar o material bruto, que chamam de bruto, e encontrar a joia, né? Sim, Dentro uhum, desse material bruto. Se a joia não tá lá, não adianta você ter a melhor edição do mundo. Só verdade. que se o editor não tem essa sensibilidade, é capaz de não encontrar essas joias. E Uhum, pode ser que talvez esteja enterrada lá no fundo essa joia e um editor não tão experiente é capaz que não resgate essa joia. uhum. Então, eu não acredito que o editor é capaz de salvar um filme, mas sim o editor é capaz de estragar um filme. Entendi, ao E contrário, né? exatamente. Só que muitas vezes essa joia está muito escondida. E eu acho que no caso do Xambei, que acho que ele filmando e vendo o material e escrevendo, ele não estava achando essa joia. E por Uhum. isso que ele fala que salvou na edição. Não diria que salvou na edição, mas ele encontrou na edição o filme que ele Sim, sim, desejava. sim, Acho que, sim. acho que é mais por aí, sabe? Uhum. Essa ideia. E aproveitando essa deixa sua, é uma pergunta que não estava no roteiro, mas eu queria saber como que é a sua preparação para começar um novo trabalho, né? Você já editou filmes assim de temas mais calmos, mais tranquilos, até temas adolescentes por exemplo, entrando nesse tema bruto, né? Seco de Oeste outra vez, assim, como que é a diferença de filmes muito grande, assim, como que é a sua preparação? Você busca inspirações em outros filmes? Você prefere, não vou me contaminar vendo outro filme, eu vou me concentrar totalmente nesse, assim, quando você é escolhido, é, é, quando você é escolhido para editar um filme, quanto tempo demora para o filme chegar nas suas mãos, assim, como que é esse processo? Acho que depende de projeto para projeto, né? Uhum, Assim, quando eu trabalho com o Érico, a gente já tem uma parceria já antiga, já existe uma confiança mútua
E aí, desde o roteiro, ele me manda o roteiro pra gente conversar, sabe? Então a gente Uhum, tá. Desde do início do projeto eu já tô por dentro. uhum, Agora tem filmes que caem na minha mão com o material já filmado, sabe? E eu nem conheço o diretor e eu já recebo, já tenho que editar, mal consigo falar com uns. Então depende muito de projeto, mas eu acredito muito no, na compreensão do material do filme. aham, Eu acho que não adianta nada você ter. Você vai editar um filme de terror, ficar assistindo os melhores filmes de terror e você vê o filme não tem nada a ver com aquilo, sabe? ah, sim, uhum, Então eu acho que as referências você precisa ter muito mais para você compreender o filme que você tem do que para te inspirar a um certo tipo de montagem. aham, Então acho que é muito mais nesse sentido de você entender o material que você tem, sabe? É o que eu tava falando da linguagem cinematográfica, sabe? uhum, Quanto mais repertório você tem, mais gramática você tem. sim, uhum, E aí maior sua capacidade de interpretação desse material você tem, porque você tem mais gramática. sim, Então eu acredito mais nisso do que você assistir filmes de referência para você montar uma coisa específica, sabe? aham, Eu acho que é um trabalho talvez inverso, assim, talvez depois que eu entenda o que eu tô buscando, aí sim vale a pena assistir alguma coisa que esteja uhum, próximo ao que eu, que eu deseje, sabe? Acho que é um pouco assim. Mas acho que esse processo vai de muito de pessoa a pessoa. O Érico, por exemplo, ele é um cinéfilo. Acho que é o maior cinéfilo que eu conheço. Um grande entendedor aham, de filme, de história de cinema e de linguagem. Ele assiste filmes basicamente todo dia e muitas vezes filmes que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está trabalhando justamente para abrir a cabeça, uhum. sabe? Para inspirar outras coisas, não com algo muito específico, sabe? Então acho que cada um tem sua maneira de trabalhar. Interessante. É, pegando um pouco dessa inspiração, né, de filmes assim, dos cortes clássicos do cinema, né, esse corte americano vem muito dos filmes do western, né, sempre aquele close ali na cintura, onde o bandido ou o mocinho ia sacar a arma, né, aquele close, aquela tensão, né. Dentro de Oeste, outra vez, a gente tem ali as cenas que a gente pode chamar de bang bang, né, de tiros, enfim, né. É, esse tipo de cena, que é uma cena com bastante ação, né, sons, muita movimentação dos personagens, é uma cena que requer bastante atenção, assim, foi uma cena que vocês trabalharam bastante tempo em cima, ou é uma cena mais natural de se mexer, mais tranquila, do que as cenas que são mais silenciosas, mais introspectivas dos personagens? Assim, acho que o Western tem uma linguagem de gênero muito específica, né? Uhum, E, e a linguagem do Western é muito baseada em espera, né? Você pega os grandes clássicos, sabe? É muito mais a tensão antes do tiro do que o tiro em si, sim, sabe? Assim como, não sei, Era Uma Vez no Oeste, o duelo final é 10 minutos e tiro, sabe? uhum, E 10 minutos de antecipação. Tem filmes todos baseados em espera, né? Matar ou morrer, que o filme inteiro é é esperando. verdade. Sabe? Então eu acho que o Essen tem uns códigos muito específicos e ele é muito baseado em espera, sabe? Eu acho que a gente pensou muito nos códigos de Western, não necessariamente nas cenas de ação. E nessas cenas de ação, eu acho que o contrário. Nas cenas de ação, a gente foi numa desconstrução do Western. Acho Que, que foi, né?
que é quase uma anti-ação, né? Que eles erram os tiros, Exatamente. um tiroteio à noite, onde não se enxerga quase nada, sabe? Então eu acho que a dificuldade não foi montar a cena em si, e sim encontrar o que a gente queria com a cena, sabe? Uhum, Então não é, vamos montar uma ação, porque as ações no filme nunca são ações, são desconstruções de ação. A perseguição a cavalo não é uma perseguição emocionante. É uma perseguição uhum, com pessoas bêbadas no bar, tocando boate azul e quase sabe, uma ode a fuga dessa cidade, onde só tem aham, homens bêbados abandonados, uhum, sabe? Então, então a ação nesse filme nunca é ação e a montagem nesse filme nunca é uma montagem de ação. uhum, Então acho que a grande dificuldade realmente foi encontrar os propósitos das ações e sim, não necessariamente a edição em si. aham, Porque eu acho que editar ação é muito mais fácil que editar um diálogo. uhum, No sentido de a ação raramente tem subtexto. A ação é verdade. é muito mais clara. É causa-consequência. Uhum, É isso, a pessoa aperta o gatilho, outra pessoa toma um tiro. Enquanto em um diálogo, não. Um diálogo, o que a pessoa fala nunca é o que a pessoa está pensando. O que a pessoa fala nunca é o que a pessoa quer nossa, dizer. perfeito, perfeito, isso mesmo. E, e é muito mais difícil encontrar essa sutileza em um diálogo do que na ação. Aham, E por isso que eu acho que, na verdade, as cenas de ação são mais fáceis de editar. uhum. Você falou mesmo da cena do cavalo. Normalmente, essas cenas de fuga de cavalo, a câmera tá bem em cima do ator, né? Pegando a respiração, né? Tem aquele monte de corte. De fato, a gente acompanha a distância, né? Aquela, aquele, os cavaleiros, né? A distância, o carro perseguindo, sempre a distância, cruzando ali nas ruas, né? De fato, você pontuou uma coisa. De fato, é uma ação bem diferente mesmo, né? Bem diferente mesmo. Eu não tinha percebido no momento que eu assisti que era uma forma de você mostrar a ação no filme, mas não como é feito normalmente, né? Ou a câmera estaria dentro do carro, se mexendo, ou, ou nos ou nos atores, né? Aquela para a gente sentir aquela coisa, aquele medo, aquela ansiedade. De fato, não, né? E a introdução da música, é verdade, faz todo sentido mesmo, né? Aliás, a música do filme as músicas que estão no filme são outro ponto à parte, né? Esse momento que as músicas entram fazem todo sentido, principalmente a última música que é tocada, né? Que é sublime, não dá nem para falar porque é espetacular. Realmente nossa, você falou uma coisa agora, Léo, que é verdade mesmo, é um jeito diferente de mostrar ação, né? É verdade, né? Até os tiros, né? Os tiros. Quanto se erra tiro naquele filme? É verdade mesmo, né? A música final eu tenho que dar os créditos pela escolha, que quem nos ajudou a escolher foi o Bruno Lascevicius, que ele entrou como um montador adicional. Uhum, Ele é um amigo nosso que a gente estava tentando resolver algumas cenas e não conseguia. E a gente chamou ele por 2 semanas para ajudar a gente nessa montagem. E quando ele achou essa música, sabe, tipo, ok, temos o nosso final. sim. É, entrou pra história. Aquele final, assim, foi realmente incrível. Eu deveria ter começado a perguntar isso para você, acabei esquecendo. Assim, como que foi a sua entrada para esse mundo de edição? Foi uma coisa natural? Foi sem querer? De repente você se viu nesse mundo de edição? Ou era uma coisa que você realmente queria, você realmente buscava? Eu deveria ter feito essa pergunta primeiro, mas eu adoraria saber como é que foi a sua entrada nesse mundo, esse mundo invisível, como você mesmo disse, nesse mundo invisível da edição. Eu, na verdade, me formei em publicidade na USP, né? Na ECA USP.
Mas eu brinco que a maior prova que todo mundo erra nessa vida é que eu me formei em publicidade. E, desculpa, ainda não estou muito bem aqui. E eu trabalhei alguns anos em publicidade, mas eu acabei. Não era muito bem isso que eu queria da vida, ainda estava meio que procurando algumas alternativas, porque a única coisa que eu sabia é que não queria trabalhar em publicidade. E, e eu acabei prestando para entrar na EICTV em Cuba. Não sei se você conhece, Escola Internacional de Cine e TV Não de conheço. San Antônio de los Baños. É uma escola de cinema da Fundação Latino-Americana. A escola é uma fundação internacional, então ela é formada por gente do mundo todo. Uhum, Um dos fundadores é Gabriel Garcia Marques, tem o Coppola, um dos fundadores, uhum, Fernando Birri, é, enfim, muita gente. É uma escola internacional, então tem gente do mundo inteiro, professores do mundo inteiro, sabe? Então é uma escola super conceituada. Eu prestei o vestibular para entrar para lá. uhum, Como eu nunca tinha feito cinema na vida, eu nem esperava que fosse passar. E quando você entra, você já tem que escolher uma área, direção, fotografia, edição, uhum. roteiro, etc. E eu escolhi edição. Agora, por que eu escolhi edição, tá aí um mistério. É, eu não sei porque eu nunca tinha trabalhado com cinema, não sabia exatamente como funcionava, mas eu entendia um pouco. Eu era muito fã de quadrinhos, inclusive meu TCC foi sobre linguagem de quadrinhos. Uhum, E na minha cabeça fazia um pouco sentido linguagem de quadrinhos com edição, uhum, já que é aquele momento, sabe, o momento mais icônico você é selecionado para representar tal quadro. E tem uhum, elipse para o próximo quadro, então tem muito esse jogo de tempo, de ritmo. E eu uhum, pensei, acho que faz sentido eu prestar predição, mesmo sem saber exatamente, sabe? uhum. Mas já imaginar, não, eu nunca vou passar, não tem nada a ver, eu nunca trabalhei com cinema, nunca estudei cinema e aí de repente eu passei, e aí pensei, putz, ferrou, agora eu vou ter que ir. E aí eu passei 3 anos estudando especificamente edição Uhum. e me formei lá e desde então acho que foi a melhor escolha que realmente poderia ter feito. Poxa, que história. Nossa, 3 anos estudando, né? Outra formação, né? Literalmente, né? Você fez, né? Sim, Praticamente sim, outra formação, né? Que ótimo. é, é basicamente uma graduação. Uhum. Eu queria encerrar aqui te perguntando, foi uma pergunta que eu fiz para o Érico também. Na verdade, são duas perguntas, né? A primeira, como que é? Você viu o filme de diversas maneiras durante o processo de edição, mas como foi ver o filme finalizado junto com o público? Você teve essa experiência? E eu também queria saber, assim, que quando sobem os créditos de Oeste outra vez, a gente vê uma lista enorme de uma equipe, assim, quase que majoritariamente feminina nos bastidores do filme, né? E um filme que fala sobre o masculino, né? Fala sobre esses homens fragilizados, esses homens que não se encontram, né? Eu queria saber como é que foi é, esses dois momentos, né? Ver o filme pela primeira vez junto com o público, né? Se você teve essa experiência e ver esse filme sendo construído com o apoio, né? De uma equipe praticamente 100% feminina, é, nesse filme tão masculino que é o Ash outra vez. Ah, é, eu acho que o público é sempre um mistério, assim, né? É Uhum, aquela coisa, você tá sempre nervoso porque,
você nunca sabe como vai ser a recepção de um filme, sabe? Uhum. E a gente sabia que tinha um ótimo filme em mãos. A gente sabia. Tem mesmo. Eu- Bom, a gente não. Provavelmente toda a equipe menos o Érico. E, e quando saiu em Gramado, estreou em Gramado, a gente ficou surpreso com a recepção positiva. A gente sabia que tinha um bom filme, mas não esperava essa recepção tão, tão gigantescamente positiva, sabe? Uhum. E foi meio surpreendente para todo mundo e surpreendente no bom sentido. Foi meio mágico tudo, sabe? E, e eu acho que só aumenta o orgulho a cada dia, assim, Uhum. quando você escuta as pessoas falando sobre, sabe? Uma doc, enfim, filme baixo orçamento, sabe? Ele não tem aquele super orçamento para distribuição, para divulgação e acaba sendo pouco visto, sabe? E Uhum. isso realmente dá uma dó, assim, de você ter um filme que acho que poderia alcançar um público muito maior, mas que ele acaba ficando um pouco escondido de, de distribuição. A culpa não é nem da distribuição em si, mas Uhum. é do próprio mercado que a gente tem, né? Sim, tem razão. Então, dá, dá um pouco de dó disso, mas quem assistiu, as poucas pessoas que assistiram, a recepção tem sido muito incrível. Porque o que eu acho que assim, eu acho que é um filme que ele tende a crescer muito no boca a boca. Isso, exatamente. Uhum. E, e só que a lógica do mercado é oposta. Porque normalmente a boca a boca, as sessões começam pequenas e vazias e conforme as pessoas vão assistindo, indicando, vão aumentando o público. Uhum. E enquanto a lógica mercadológica dos filmes é, é você encher o máximo possível nas primeiras finais de semana Aham. e se não vai bem no final de semana ele já corta. Uhum. E ele não dá tempo de um filme crescer no boca a boca. Então existe essa lógica um pouco perversa que complica alguns bons filmes que poderiam ganhar um público Uhum. à medida do tempo que ele vai se tornando conhecido, ele acaba sendo escondido por essa prática de todo final de semana tem que ter coisa nova para, sabe? Então, Uhum. realmente dá um pouco de dó do filme não ser tão visto quanto eu acho que merecia, né? Sim, tem razão. E aí sobre a equipe composta por mulheres, eu acho que sim é um filme que ele fala muito sobre a masculinidade, mas ao mesmo tempo ele é. Eu acho que ele. Em Gramado teve uma discussão se era um filme feminista ou não. Uhum. E que. Eu acho que é uma discussão um pouco equivocada que não é um filme feminista. Eu diria que ele é um filme antimachista, sabe? Sim. É que ele é um filme que, que é um ponto de vista, acho que pouco explorado, sabe? Sempre o viés machista é visto
sempre não, mas a maioria das vezes esse viés machista é explorado pela consequência do feminino sobre esse machismo, sabe? Sobre Uhum, a violência que causa nas mulheres. E esse filme tem um outro viés que muitas vezes é criticado justamente por isso, sabe? Sim, acho que a violência que a mulher sofre pelo machismo é muito maior do que o homem, sem uhum, sombra de dúvidas. Mas não significa que é o único viés do machismo, sabe? uhum, sim, E, e eu acho que ter muitas mulheres ajuda muito a gente dosar esse, essa sensibilidade, sabe? Que eu acho que foi muito importante, que tanto é, tanto, tanto é que eu falei, o que ajudou muito a direcionar a montagem foi esse laboratório e que foi uma visão da Joanna Collier, uma mulher uhum. que eu acho que, como a gente estava discutindo, eu não diria que ela salvou o filme, né? Mas eu acho que ela ajudou a encontrar essas joias, sabe? Com Ampliou, né? a sensibilidade dela. Sim. E é Então, interessante que essa sensibilidade veio de uma mulher assim que viu, olha, e se fosse assim, eu acho interessantíssimo isso, né? eu acho Uhum. super importante também. Então, não, é um filme masculino, mas não é um filme para homens, sabe? Exatamente, exatamente, exatamente. Tirou as minhas palavras aqui. É um filme. O pessoal falava que os filmes Rambo, os filmes do Schwarzenegger, Stallone eram um filme para homens, né? O Oeste outra vez é um filme sobre homens, mas que não é só para homens, é para todos, né? Exatamente. E que bom que todos pudessem ver, porque realmente faz uma conversa, né, com a sociedade atual, assim, chega a ser chocante, né? É um filme. Eu falei para o Érico, nossa, não dá para saber em que momento, né? Em que década, em que ano que está se passando o filme, nem mesmo o lugar, né? Não dá para saber, né? Em algum lugar do Brasil, mas é um filme extremamente contemporâneo, né? Extremamente conversa com a sociedade atual. É um filme duro, né? Seco, assim. É um ótimo filme, realmente, como você disse. É uma pena que nem todo mundo vai conseguir ver, mas quem pôde ouvir o boca a boca e conferir o filme com certeza saiu satisfeitíssimo, né? Porque é um filmaço mesmo, né? Poxa, Léo, eu agradeço muito assim a nossa conversa, saber desses bastidores. Jamais imaginaria que o filme foi construído na sala de edição dessa forma, né? Com todo esse pensamento, né? Essa deu uma pequena aula sobre essa gramática, essas diferenças da gramática escrita para a gramática visual, né? Eu lembro de um vídeo seu no Instagram que você fala que vocês usaram uma cena que o vidro não abria do carro, né? Do Babu, né? E é um detalhe tão incrível porque assim nem o vidro do carro tá inteiro, né? Exatamente igual esse personagem, né? Se a gente for levar para um lado um pouco mais filosófico assim do filme, né? Assim, nem o carro do personagem tá inteiro, né? Assim, né? É um detalhe que eu consegui ver o filme algumas vezes, assim, tive essa sorte, né? É um detalhe que nos pega e você fica pensando, caramba, isso é genial, assim, o seu trabalho foi incrível, Léo, muito mesmo. E eu estou muito feliz que São você as aceitou o pequenas convite. joias do filme, As né? pequenas joias, exatamente, né? E Exato. eu acho outra vez tem muitas pequenas joias, né? Vocês resgataram ali, vocês peneiraram bastante ali, vieram muitas joias, muitos diamantes ali que vocês puderam lapidar. Léo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite, foi um prazer enorme. Espero poder conversar com Imagina. você Eu muito que em breve. agradeço. Agradeço mesmo. Boa recuperação agora, esse finalzinho de recuperação, né? E, poxa, logo mais vai estar na página para você ver e assim vai ser um sucesso. E eu quero te agradecer de coração mesmo
por você ter aceitado. É um prazer enorme poder falar contigo. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu fico super feliz também com qualquer oportunidade que possa ajudar a divulgar o filme, ajudar a divulgar esse tipo de conversa, sabe? Então, Uhum. então eu agradeço demais o trabalho de vocês também. Valeu, Léo. Bom, pessoal, quinta-feira, a entrevista com o Léo, entrevista com o Érico na nossa página e também e a entrevista completa na nossa página do YouTube. Léo, até mais, uma ótima semana e até uma próxima. Muito obrigado, viu? Até mais. Obrigado. Até mais.